8h15, o Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco. Hoje um programa um pouco diferente, com a entrevista no segundo bloco e não no terceiro bloco. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, neste momento, o nosso convidado, Evandro Castro, ele que é candidato agora oficialmente pós-convenção a vereador pelo Avante. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Radar de Notícias. Obrigado, eu que agradeço, André. Vamos lá, desculpe te cortar, pode seguir. Agradeço você, toda a equipe do Radar, por essa oportunidade, viu? Obrigadão. Então vamos lá, temos muitos assuntos para tratar, acho que hoje temos uma importante entrevista que vamos falar sobre diversidade e inclusão, assuntos muito importantes aqui para a nossa cidade. Opa, no momento em que cai aqui o meu iPad, peço desculpas à nossa audiência, mas vamos lá. Vamos começar a entrevista com uma pergunta que eu costumo fazer para muitos convidados que estão aqui. Quem é o Evandro e por que o Evandro merece ser vereador na cidade de Guarulhos? Bom, para começar, o Evandro, ele é um jovem periférico que viveu muitas opressões, muitos retrocessos políticos dentro do município e no Brasil afora, né? Eu conheci outros lugares, mas dentre conhecer outros lugares, eu vi oportunidades, eu consegui comparar o equipar do nosso município com outros mais desenvolvidos, principalmente quando se fala em política sobre a diversidade. E aí não adianta a gente simplesmente reclamar e se lamentar pela falta de oportunidade. A gente tem que arregaçar as mangas, temos que correr atrás, temos que lutar pelos nossos direitos, porque a gente só tem espaço quando a gente ocupa eles, né? E aí eu vim para ocupar esse espaço. Quando estava acertando com a sua equipe a sua vinda aqui ao nosso programa, eles, nas informações que nos mandaram, me passaram inclusive que você preside o Avante LGBT. Eu queria que você falasse que tipo de trabalho que é desenvolvido neste segmento do partido, que tipo de ação, de discussão, que trabalho que é feito por lá. Dentro da nominata LGBT, assim como qualquer outro partido, a gente fala sobre políticas públicas. E a nominata LGBT dentro do nosso município é uma nominata muito pouco citada, muito pouco trabalhada, talvez por falta de oportunidade, de conhecimento ou de pessoas que ocupem esses espaços. E talvez esse também seja o reflexo que isso traz no nosso município, na falta de oportunidade de políticas públicas sobre a diversidade, uma vez que esses espaços estão vagos. Dentro do Avante, nós falamos sobre a diversidade, sobre políticas, oportunidades oferecidas à diversidade, à comunidade LGBTQIAPN+. E aí dentro disso é um trabalho que vem muito crescendo. Eu acredito que hoje o Avante é o partido que dentro da diversidade é um dos que mais estão desenvolvidos aqui no nosso município. E isso para mim é motivo de orgulho, porque chegar onde chegamos é uma vitória sem dúvida, não só para mim, mas para toda a comunidade LGBTQIAPN+, do nosso município. E desde quando você está na função de presidente do Avante LGBT? Eu acredito que foi em abril, eu assumi em abril. Deste ano? Isso. Certo. E é por mandato? Quanto tempo? Só para nossa audiência entender também. Não, enquanto estiver cabível e ao meu alcance, acredito que estarei presidente da nominata. E enquanto puder fazer esse trabalho, e quando já eleito, eu vou ter que me afastar da presidência da nominata, acredito eu. Porém, quero continuar acompanhando, né? Porque a responsabilidade de um vereador ela é muito grande e o trabalho que existe a ser feito também, principalmente tratando-se da minha eleição, serei o primeiro candidato gay, legitimamente gay, né? Não por só nos bastidores do nosso município. Eu queria perguntar para você o seguinte, preparando a pauta da nossa entrevista, né, eu sempre procuro as redes sociais dos nossos convidados, porque acho que através das redes, num conteúdo mais formal ou informal, a gente acaba tendo insights para perguntar para o nosso convidado. E eu vi um corte de uma entrevista que você deu a algum outro veículo aqui da cidade de Guarulhos, em que você fala em determinado momento da entrevista que a cidade de Guarulhos tem uma dívida histórica com a comunidade LGBTQIA+. Queria que você desenvolvesse esse raciocínio. Que dívida é essa? Por que há essa dívida? Desde quando?
O que você pode nos dizer sobre isso? Quando nós começamos a falar sobre o município, leis do nosso município, sobre legislar sobre o nosso município, quantas leis existem para garantir a nossa sobrevivência, a nossa integridade ou a nossa vida aqui no nosso município? Nós recentemente vimos um ataque esse final de semana a travestis, mulheres transexuais que estavam trabalhando no centro de Guarulhos e que eu, como ativista político e defensor da diversidade aqui no nosso município, junto com a minha, posso chamar de mãezona, coordenadora da diversidade em São Paulo, Leonora Áquila, nós fomos para cima, nós brigamos, pedimos esclarecimentos e até agora não foi apresentado nenhum tipo de esclarecimento, não foi levantado pelas autoridades quem são os autores, embora já tenham tudo nas mãos, porque nós não chegamos simplesmente indagamos, nós entregamos filmagem, nós entregamos placa, alguns nomes e até agora não tivemos nenhum tipo de posicionamento. Hoje, na minha estada na Câmara, vi sobre a Lei Maria da Penha, hoje ela completando, acredito, 18 anos, né? Isso. E nós vemos a evolução da Lei Maria da Penha, que se estendeu até a diversidade de mulheres, travestis e transexuais. E qual é o tipo de medida que vai ser tomado mediante a isso? Porque uma vez que esse ataque corriqueiro, porque anteriormente a esse ataque, elas foram literalmente ovacionadas com ovos na mesma semana, e isso já serviria como um aviso de que a comunidade estava em perigo. E nada se foi feito. Então existe sim uma dívida histórica. E existe uma necessidade de ser legislado para garantir a segurança, para garantir a integridade dessas travestis, transexuais, da comunidade LGBTQIAPN+, num contexto geral. Vamos então trabalhar com um cenário em que você é eleito. Qual é a sua, já que você falou que é importante legislar sobre estes assuntos, qual a sua primeira ação quando vereador for, se vereador for? Sua primeira medida em termos de projeto de lei, indicação, qual seria e por quê? Eu tenho diversas indicações que podem possibilitar a nossa estada ocupar espaços dentro do mercado de trabalho, dentro dos colégios. Eu já falei isso em outra entrevista, que existe um número alarmante de mulheres trans, travestis, dentre homossexuais na comunidade inteira, de pessoas que abandonaram os estudos por conta da opressão que sofre quando ocupam esses espaços numa cidade misógina, que nos persegue e que não consegue compreender que, para além da existência dele, existem existências que têm hábitos, apenas hábitos, diferentes dos seus. E só por conta desses hábitos que são diferentes, somos perseguidos a ponto dessa opressão, dessa misoginia ser tamanha que obriga essas pessoas a desocuparem aqueles espaços. E quem não governa é governado. Então essa é a política que eu procuro trabalhar e que eu proponho trabalhar quando estiver lá ocupando. Mas como existe um projeto chamado Transcidadania, que é um projeto que já existe em diversos municípios, inclusive municípios menores do que Guarulhos, com menos idade, menos território, menos PIB, menos tudo, e que dá super certo. Então acredito que trazendo o Transcidadania para Guarulhos, as meninas terão mais oportunidades de terem opções na sua vida, escolhas. Queria que você desenvolvesse mais o que para muitas pessoas podem não saber o que é. O que é o Transcidadania e como ele poderia ser aplicado na cidade de Guarulhos? O Transcidadania, ele é um projeto que já existe, inclusive uma grande referência dele é São Paulo, que durante o processo em que essa pessoa ocupa o Transcidadania, se profissionalizando ou se equipando na educação, ela tem uma ajuda de custo para que ela se dedique, ela não pode ter faltas, não pode ter notas ruins. E aí, através dessa ajuda de custo, já é um incentivo para que haja o desligamento da prostituição, da criminalidade e etc. E ele tem um período durável. E dentro de todo esse equipar, a gente está falando de
ambientes que massacram. Então a gente reserva esse ambiente para poder preparar que só tem a comunidade mesmo. Então ali só vão ter meninas trans, todas elas falam a mesma linguagem, a comunidade LGBT fala a mesma linguagem, então dentro desses esquemas nós vamos pouco a pouco engajando com a sociedade, porque a pouco nós engajando com a sociedade vai quebrando aquele paradigma de que travesti é aquela imagem brutal, da época da gilete debaixo da língua, esses contos, porque na verdade a maioria não passam de contos. E aí, a pouco nós vamos trabalhando nisso para que haja o ingressar social. Do ponto de vista do mercado de trabalho, que eu acho que um passo também que é importante é discutir a inserção da comunidade LGBT, que acaba sendo marginalizada, vítima de preconceito no mercado de trabalho. Você falou que pensa, que tem ideia sobre Sim. isso. Como seria isso? Seria através de cotas? Não sei se cotas é o melhor termo, mas reservar um percentual de vagas para essa comunidade? Seria isso? Você acha que isso cabe via projeto de lei aqui no Legislativo Guarulhense? Sim, com certeza cabe. Vamos supor, para os empresários que se mostrarem parceiros desse projeto, disponibilizando um percentual em suas empresas, a gente oferecer alguns recursos que também beneficiem essas empresas, para que essas oportunidades elas sejam geradas de forma que ninguém se sinta obrigado, porque quando você coloca o termo cotas, você automaticamente obriga, e nós não queremos tomar um espaço onde nós não somos bem-vindos, nós queremos oportunidades. As pessoas que precisam se reeducar quando elas não têm a capacidade de conviver numa sociedade onde encontra-se determinadas pessoas diferentes, deparadas situações que fogem do contexto que você acredita. Nós temos a liberdade de expressão e a democracia por direito, mas existem pessoas que não têm essa ciência do que é democracia e do que é liberdade de expressão, a ponto de não saber diferenciar. A democracia, a liberdade de expressão, ela precisa existir, e o meu direito de pensar o que eu quiser, ele é da porta da minha casa para dentro. Da porta da minha casa para fora, eu preciso respeitar para além da minha existência. Só que a gente não quer ocupar espaços à força e nem a punho. Nós estamos em busca de oferecimento de oportunidades. Então vamos buscar parceiros que queiram se beneficiar através dessas propostas e oferecer de forma genuína essas oportunidades para a comunidade. Evandro, me tira uma dúvida sendo bem franco. Eu acho que essa é uma entrevista que serve de aprendizado não só para mim, mas para quem nos acompanha. Você disse que o termo cota, neste caso, não é adequado porque pressupõe uma obrigação e que você acredita que não é esse o caminho. Qual seria, então, a nomenclatura que você considera mais correta para designar essa fatia de eventuais vagas que seriam destinadas ao público LGBT? Parcerias. Parcerias. Sim, parcerias com as empresas. Uma vez que essas empresas aceitarem essa parceria, ofereceremos para elas vantagens e ela também automaticamente vai estar trabalhando na constituição de uma vida social mais inclusiva. Evandro, eu queria te ouvir sobre o seguinte aspecto, né? O prefeito Guti está no seu segundo mandato. Ele sucedeu o prefeito Almeida, que se identifica mais no campo progressista, o prefeito Guti mais à direita no espectro político. Considerando então essa mudança de chave, um prefeito que vinha do campo da centro-esquerda para um prefeito que está na centro-direita, nesses 8 anos de Guti, você acredita que o município retrocedeu em termos de direitos e políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, evoluiu ou ficou como estava? É notório. Eu, em um debate, tive alguns números apresentados referente ao governo Bolsonaro, que diziam que o número de agressão à comunidade LGBT nos gráficos haveria caído. E aqueles gráficos não tratam de uma fake news, eles são verdades. São reais, aqueles números são reais.
Mas não podemos esquecer que, para além desses números, nós vivíamos uma situação delicada na época, que foi o momento de pandemia. Então, aqueles gráficos que apresentaram uma queda, na verdade, deveriam representar zero, porque as pessoas estavam restritas dentro de suas casas para poder segurar as suas vidas. Pós isso, depois da passagem do Bolsonaro, e acabando-se a pandemia, o número de agressões, o número de, sendo ela verbal ou física, e o número de mortes quase triplicou. E chegou em determinados espaços que chega a ser de verdade vergonhoso, que é dentro das casas de leis, onde deputados, vereadores, parlamentares no contexto geral e inclusive representantes como prefeitos, governadores, perderam completamente a noção do que é a função de alguém que legisla para um município ou para um estado, ou que é a nível federal, e acabam atacando e expondo a sua opinião de forma direta. E, semelhantemente, esse desgoverno atual de Guarulhos, que é gerido pelo Guti. Qual é a política que ele oferece, que trouxe para a sociedade, que equipou uma sociedade, trazendo uma igualdade, trazendo oportunidade, de forma que todo mundo tenha acesso? Não existe. Não existe. Cada vez mais nós vemos que ele defende uma política dos amigos, a política da amizade, da agenda telefônica. Nós não vemos um secretário da educação que seja professor, dentre tantos outros cargos. Todos eles são amigos ou amigos de parente ou parente de quem está coligado. Então não busca-se uma equipação para oferecer políticas públicas dignas à sociedade e em especial ao nosso município. E isso mostra que essa é uma péssima gestão. Já que você citou a questão do secretário de Educação, queria te ouvir sobre a seguinte questão. Linguagem neutra, qual a sua opinião? É a favor, contra? E mais, o que você acha Há um claro preconceito, queria que você falasse sobre isso. Você é a favor da linguagem neutra ou não? Eu sou uma das pessoas que trouxe com força e procuro perpetuar a linguagem neutra no nosso município. Há pouco tempo viralizamos aqui em Guarulhos por conta do uso da linguagem neutra, no qual eu pronunciei na Câmara, usei a tribuna, fui chamado de aberração linguística por um cidadão, não sei se ele é jornalista, o que ele é. Na verdade, eu acho que nem ele mais sabe o que ele é agora, no momento ficou um ponto de interrogação. Ele me chamou de aberração, depois disse que eu trazia uma aberração linguística, não estava no dicionário português, mas quando nós vamos buscar a origem da língua portuguesa, ela que se originaliza mais do latim, né, da tradução do latim, no latim o pronome neutro, ele existe, ele é presente. Existe o pronome feminino, masculino e o neutro. Porém, entretanto, foi escolhido que todos generalizasse ao grupo coletivo. Por quê? Se nós pararmos para analisar um pouco de história, os historiadores agora vão viajar comigo, eles que devem amar essas situações. Vamos nos colocar no tempo em que esses homens estavam lá fazendo a tradução. Naquele tempo, quantas mulheres ocupavam um espaço coletivo? Nenhuma. Então, toda vez que tratava-se de um coletivo, obviamente que o pronome masculino era o que equipava aquele ambiente. Então, toda vez que houver um misto entre homens e mulheres, o pronome masculino vai se sobressair porque foi introduzido na língua portuguesa e definido dessa forma por conta de que ele só era ocupado pelos homens. Ah, mas a língua portuguesa já é tão complicada. É complicada justamente por isso. Se nós pararmos para analisar o inglês, é uma língua fácil de se aprender. Mas por que é fácil? Justamente por conta do pronome neutro. Se eu perguntar para você, André, como fala cachorro em inglês? Dog. E aí, como que fala cachorra? Dog. Cadela. Sim, dog também.
Então, entendemos que o pronome neutro ele fica mais fácil de aprender, é uma linguagem mais acessível. Isso descomplicaria bastante a nossa linguagem, mas pelo fato da misoginia e do machismo que se polarizou de tal forma irredutível, fica muito mais fácil de atacar, até porque o TODES, a linguagem neutra, ela vem sendo trazida pela comunidade LGBT, que também, por conta desse mesmo machismo, sempre é atacada e tudo é mimimi. Então é claro que as pessoas não vão concordar, porque primeiro foi colocado pelo machismo e o machismo ele foi muito, o machista ele é muito inteligente, né? Foi colocado de uma forma que se a mulher chegar e falar todes, porque ela não quer ser chamada pelo masculino, ah não, você vai ser oprimida, fica quieta, porque quando você chegou já estava assim. E agora sendo trazida pela comunidade LGBT, os ataques eles são corriqueiros. As pessoas não estão abertas para poder acatar sugestões da comunidade LGBT. Tudo é invenção. Mas quando se trata da originalidade dessa linguagem, as pessoas, se elas estudassem um pouco mais e deixassem de replicar somente aquilo que a extrema-direita impõe ou que as fake news trazem, se elas buscassem fundamentos e se colocassem mais na questão empática da situação da história, eles saberiam que a linguagem neutra sempre existiu. Evandro, queria te perguntar uma coisa. A partir de janeiro do ano que vem, teremos um novo prefeito, invariavelmente. Pode ser um nome diferente do mesmo grupo político ou teremos um candidato que não pertence ao grupo político que comanda a cidade neste momento. Independentemente de quem for o prefeito, nós sabemos que existem iniciativas que cabem ao legislativo, iniciativas que cabem ao executivo. Se você pudesse apontar uma prioridade que o executivo guarulhense precisaria assumir a partir de janeiro do ano que vem, qual seria e por quê? Quero muito acreditar que, por estar trabalhando junto, quero acreditar que o Alencar seja uma boa escolha. Entretanto, não tivemos ainda a oportunidade de ter conversas para eu poder entender melhor, né? Quando eu cheguei, já estava, eu me identifiquei com o Avante, tenho muitos amigos no PT e por isso escolhi um partido que estivesse coligado lá dentro, porque fica mais fácil, caso algo saia do eixo, estando lá dentro, poder sentar e conversar, porque estamos entre amigos. Mas não tenho nada ainda com o Alencar ou com o planejamento de governo dele, para poder dizer, eu posso garantir, tive uma conversa com ele, olha, comunidade, vamos estar juntos, juntas e juntos, porque ele disse que, estando lá, ele vai fazer. Ainda não tive essa conversa, então não posso dizer. Mas, quero muito acreditar. Independentemente, pode ser que o Alencar não ganhe a eleição. Se você, por exemplo, se lhe coubesse a função de dizer ao próximo prefeito, o próximo prefeito ganhou a eleição, ele chama o Evandro para conversar. Evandro, vem aqui na minha sala, vamos conversar. Eu quero que você me diga qual é a política pública, o projeto, a iniciativa número 0 que eu preciso tomar para atender a comunidade LGBTQIA+, porque ela sempre foi marginalizada na cidade de Guarulhos. Qual é? Seria, por exemplo, a criação de uma secretaria de direitos... Da diversidade. Da diversidade? Seria um projeto de lei? O que você diria ao prefeito? Para não ser responsável como o atual e entregar na mão de uma pessoa cisgênera a subsecretaria, porque não existe uma secretaria da diversidade na nossa cidade, existe uma sub, né? Que estava nas mãos de uma pessoa cisgênera, que embora seja um pouco, como que eu posso dizer, embora seja empática da causa, não é representante da causa, porque eu particularmente não posso dizer que eu sinto a sua dor, uma vez que eu não sinto. Eu não posso dizer para você que eu sinto, eu passei. Não, eu não passei, eu não sinto. Eu vejo. E o que estava lá na frente da secretaria era justamente isso. Eu acho, eu sinto, eu vejo. Não. Então, nós precisamos de alguém que saiba da realidade corriqueira da nossa comunidade, alguém que já tenha uma bagagem, uma militância ou algum trabalho no segmento e, de preferência, que seja da comunidade LGBT e não simplesmente um amigo do prefeito.
Evandro, queria te agradecer pela sua presença aqui, mas é claro que eu vou passar a palavra para você mandar o seu último recado, porque às vezes o entrevistado vem com algumas coisas que ele considera importante falar, mas que as minhas perguntas não permitem abordar. Então fica à vontade para mandar o seu último recado, se dirigir a quem você quiser, o espaço está aberto. Te agradecer pela sua presença. Imagina, Acho que foi uma agradeço. entrevista enriquecedora para mim, para a nossa equipe, para quem está nos acompanhando. Te desejar boa sorte nessa empreitada, um ano muito difícil, mas eu acho que você trouxe elementos aqui, no mínimo, para suscitar a reflexão de quem nos acompanha. Então, acho que foi uma entrevista de grande valia. Obrigado, agradeço a sua equipe e fique à vontade. Obrigado, eu que agradeço, André, pela oportunidade. Radar Notícias, ele é uma referência icônica, sem dúvidas, no nosso município. Para além do nosso município, porque tem o alcance da internet que nós não temos mensura para poder dizer com exatidão. Então eu que agradeço por essa oportunidade. E essa com certeza é uma das oportunidades que devem ser cedidas, né? Infelizmente nós sabemos a realidade das mídias do jornalismo da nossa cidade, que são corrompidas, que são vendidas, e o Radar de Notícias ele é 100% sério e profissional, né? Eu quero agora dizer para vocês que nos assistem que quem não governa é governado. Quando nós não ocupamos os nossos espaços, os espaços que devem ser ocupados por nós, quando nós não buscamos representatividade, nós somos representados. Então, se ninguém soltar a mão de ninguém, porque essa é a nossa corrente, esse é um dos nossos lemas, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos estar sempre juntos, firmes, lutando, só que somos insuficientes enquanto sozinhos. Então conto com você para não ser governado, mas para governar. Ninguém solta a mão de ninguém. Para você que tem um ente querido, que é LGBT, ou você que é LGBT, para além da nossa existência ou das nossas concordâncias, existem dores que a gente também não conhece e que precisam ser representadas. Então conto com a sua oportunidade para poder mudar esse quadro de Guarulhos, sendo o primeiro parlamentar gay legítimo por fora dos bastidores, né, que bem sabemos hoje em dia, para poder estar representando as nossas dores e as nossas lutas dentro do Legislativo. Evandro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa sorte, as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, volte mais vezes. E obrigado por ter estado aqui conosco com essa entrevista tão enriquecedora. Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, aposto que já está aquecendo os motores ali nos bastidores. Virgílio Rocha